Olá, queridos! Sejam bem-vindos a Estadel e eu quero realmente que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida, agradecer a sua vida, porque você tem se doado pelo reino de Deus, se disposto a servir Jesus, liderando um life, ou você que já está se preparando para isso. Eu queria realmente parabenizar você. Não existe realmente no mundo todo algo tão maravilhoso, uma vocação tão maravilhosa do que é aquela que nós fomos chamados para cuidar de vidas. Tá? Todos nós, na verdade, fomos chamados. Então, essa noite eu gostaria muito de falar com você sobre um tema muito legal, chamados para voar. Você foi chamado para voar. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Todo cristão, todos nós somos chamados para voar dentro do nosso chamado. Eu sei que Deus tem algo tão maravilhoso para a sua vida. Você abriu o seu coração, você tem se doado para servir a Jesus liderando uma célula. E eu tenho certeza que o seu desejo, o desejo do seu coração, é que o seu life ele possa realmente alcançar grandes voos. E eu realmente desejo que isso possa acontecer na sua vida com muita frequência. Em nome de Jesus Cristo, você possa crescer os seus lives, multiplicar e ver o reino de Deus avançando. Isso é maravilhoso, não é verdade, queridos? Agora, existem alguns lives que são como se fossem pássaros, sabe? Pássaros em pleno voo. É maravilhoso o que acontece, maravilhoso o que acontece. Não é? É maravilhoso você ver, você assistir esses life groups, não é? Onde existe o crescimento, onde as pessoas são bem treinadas. Isso realmente é maravilhoso você ver. E assim como um pássaro em pleno voo, não é? O peso dele, a sua cauda, o seu bico, o seu corpo, as suas garras, assim, toda parte do seu corpo vai contribuir para que esse pássaro ele possa voar. Entenda bem isso. E assim é no nosso Life Group, tá? Um bom pássaro, né, ele realmente vai ter toda uma característica, né, de um animal que possa voar. Embora tenha realmente pássaros que não voam, a gente conhece, mas sobre aqueles que voam, toda a sua composição, tudo aquilo que compõe aquele pássaro vai contribuir para aquele voo. Não é? Agora, por outro lado, queridos, tem outros que batem as asas, mas não vai a lugar nenhum, sabe? Você lembra do caso do pinguim, do avestruz? Eles são considerados aves, porém, não é? Eles não alçam voos. Não é o avestruz tão grandão com aquela asa, mas não voa. O pinguim também com aquela asinha pequenininha, mas não voa. Por quê? Porque a composição dele não foi preparada para isso. Sabe? Sabia que os pinguins, gente, eles não têm força nas suas asas para levantar os seus corpos? Agora, por outro lado, uma águia, ela está perfeitamente sintonizada para voar. Perfeito. Não é? Você vê ela abrindo as suas asas ali, ela se preparando para voar. É majestoso a gente ver isso acontecer. Agora, e quanto aos lives? Esses lives que são semelhantes a essas águias, não é? Life groups, que estão prontos para voar. Quais são as características que são assim primordiais, que são realmente essenciais, não é, para que eles possam voar? Eu quero falar com você hoje sobre três, tá? Três características que, na minha opinião, são essenciais. A primeira delas é a oração. Em nome de Jesus, se você realmente deseja ver o seu life alçando voo, se você quer alçar grandes voos, queridos, preste atenção aqui. Deus tem um chamado tão maravilhoso na sua vida. E como como nos deixa tão chateado, tão triste quando a gente não vê o resultado do nosso trabalho, não é verdade? Eu acredito que você deve ficar chateado. Eu fico quando eu não alcanço os objetivos, quando poxa, eu poderia estar alcançando grandes coisas, voando redondinho, e eu acabo não conseguindo isso. Agora, por que isso acontece? Não é?
Porque algumas pessoas não estão realmente orando, queridos. Então a oração é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Existe uma igreja super conhecida, você já deve ter ouvido falar, na Coreia do Sul, do pastor David Cho, não é? E, na verdade, eles iniciaram esse movimento moderno da igreja em células, tá? Então, essa igreja, queridos, ela é super, super conhecida. Quando se fala sobre células, todos os líderes, os bons líderes, os pastores que lideram igreja em célula, eles sabem de onde começou e do trabalho excepcional que o pastor Cho ele fez, não é? Mas você sabia que ele é mais conhecido pela oração, a igreja deles é mais conhecida pela oração do que propriamente dito pelas células, não é? Então, queridos, a oração é algo mais importante. Por quê? Sabe por quê? Porque nós, eu e você, nós somos chamados por Deus para trabalhar para Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que vai nos ungir, é Deus que ama você, que quer capacitar a sua vida. Às vezes, o que acontece? Nós achamos que nós estamos preparados, nós já temos a experiência necessária, e às vezes a gente tenta na força do braço, nós damos até o nosso melhor, a gente faz até aquilo que vai além das nossas criatividades, do nosso conhecimento, vai além. Agora, a gente acaba não tendo tanto resultado, a gente não alça voo, e nós fomos chamados para voar. Você foi chamado para voar. Você não foi chamado, querido, para ser um pinguim ou para ser um avestruz. Você foi chamado, dentro do seu ministério, para ser uma águia. Uma águia. Entenda isso. Eu e você, nós somos totalmente dependentes de Deus. É Deus que realmente vai fazer algo. Sabe por quê? Porque a obra é dele. É dele. E quanto mais eu me aprofundo em oração e vida de intimidade, mais os segredos ele vai revelando ao meu coração. Mais, cada vez mais ele vai revelando os seus segredos de como liderar bem uma célula, de como formar pessoas, de como crescer, como multiplicar, como alçar voo dentro do meu chamado. Eu e você, nós estamos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente de Deus, eu querendo ou não. É o Espírito de Deus, queridos, que através de muita oração dedicada ajudou aquela igreja a crescer e ser a maior igreja do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas congregam naquela igreja na Coreia do Sul. E isso se dá por conta da vida de oração. E eu quero desafiar você, líder. Não deixe de participar das nossas reuniões de orações. Acontece de segunda a sexta-feira. Participe, seja você o primeiro a dar o exemplo, você primeiro a ser o modelo, e toda a igreja, todo o seu life vai seguir você. Comece, se você quiser, você pode ter momentos de oração antes da célula iniciar, isso é maravilhoso, 20 minutinhos que você faça isso antes do live começar, vai ser uma bênção, vai frutificar, vai dar grandes frutos, não é? Nós temos a Noite de Poder, participe, todos os eventos que nós tivemos na igreja para oração, não falte, você seja um promotor, seja alguém que vai promover oração no seu life, desafie as pessoas a estarem orando, desafie as pessoas a estarem jejuando, sabe, faça isso, porque, queridos, nós realmente estamos totalmente unidos com a vida de oração, e é só assim que pode crescer o nosso Life Group. Essa é uma das características de alguém que vai alçar voo, de um líder que vai alçar voo, de uma célula que vai alçar voo, não é? Sabe, todo life, gente, e que está em crescimento no mundo todo, sabe o que acontece? Todo life que cresce, eles são dedicados, em primeiro lugar, à oração. Primeiro lugar é a oração. Seja dedicado, você vai ver, em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, a sua célula vai crescer, vai continuar multiplicando, vai continuar crescendo, saudável. Em primeiro lugar, coloque Deus dentro do seu life, cultive essa vida de oração, em nome de Jesus Cristo, seja dependente de Deus, não seja independente, mas seja totalmente voltado
desfrutado daquilo que Deus tem para a sua vida, sabe? Leva Deus a sério, leva as palavras de Deus a sério, sabe? Seja alguém que vai promover uma vida de oração. Existe uma igreja nos Estados Unidos, ela chama Cypress Creek Church. O pastor, ele iniciou a igreja. Sabe o que ele fez, esse pastor, gente? A igreja maravilhosa, ele contratou um pastor de oração. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Ela cresceu, ela bombou. Não é? Porque eles foram muito dedicados à oração. Não é orar somente, mas é ser dedicado à oração. Queridos, essa igreja está alçando voos em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a sua célula vai alçar voos. Seja você dedicado, promova a oração no seu life group, em nome de Jesus. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de falar com você, a segunda característica de um life que alça voo, é um life que de um líder que é apaixonado, ele é apaixonado pela célula, a célula é apaixonado por esse movimento de célula. Então, queridos, eu sou apaixonado por isso como pastor, e você, líder, cada vez mais deve ser apaixonado por esse ministério de célula, sabe? A gente precisa, sabe fazer o quê? Praticar aquilo que nós estamos pregando cada vez mais. As pessoas precisam acreditar, queridos, nós precisamos cada vez acreditar que a igreja em célula é uma coisa bíblica, foi algo que nasceu no coração de Deus, não é algo inventado por mãos humanas, não foi algo que eu inventei, que você inventou, sabe? Não é uma invenção nova, sabe? Nós precisamos cada vez mais nos comprometer, sabe, com essa forma de ministério. Jesus vai voltar com toda certeza, mas nós vamos continuar liderando células, nós vamos continuar liderando lives até Jesus voltar. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados por isso. Essa igreja, querida, ela nasceu com esse coração. A primeira reunião nossa foi uma célula acontecendo, não é? Hoje nós somos uma igreja em crescimento, mas por quê? Por conta das células, por conta do seu trabalho, por conta do seu empenho. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, isso é bíblico, não nasceu no coração do pastor Roberto, não é algo meu, não é algo do pastor Eibe, isso nasceu no coração de Deus, é a maneira como a igreja, nos seus primeiros dias, né, nos seus primeiros anos, como ela se movia, como ela se movimentava, como ela crescia, como ela formava líderes, não é? Como ela expandia, como a célula foi um canal para a expansão do reino de Deus, e nós acreditamos muito nisso. Nós acreditamos que a igreja, ela deve existir no templo, mas ela deve existir nas casas. Quando nós estamos reunidos, nós podemos ver milagres acontecendo, querido. Nós podemos ver pessoas, famílias inteiras sendo transformadas. E isso tem que ser a nossa paixão. Isso tem que queimar dentro de nós as células. Hoje nós chamamos de life groups, mas as nossas células, nossos life groups, isso tem que ser algo que nos traga paixão, que faça queimar por dentro, sabe? Saber que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Não existe maneira mais eficaz, que eu conheça pelo menos, não é? Da gente poder expandir o reino de Deus. Não existe. Não é verdade? As células, ela forma líderes rapidamente, de capacidade, qualificados. Nós alcançamos vidas que antes nós nunca alcançaríamos. Nós podemos levar pessoas, não é, para uma comunhão da célula, num churrasco, e ela não viria para uma igreja, para o prédio inicialmente, mas para um churrasco ela vai, e ela acaba vendo que nós somos um povo tão feliz. E elas também acabam querendo isso para suas vidas, participam da célula, entregam a vida para Jesus, vão para um culto, não é? E já acabam se integrando e fazendo parte da nossa vida de ser igreja. Tudo isso por conta dos life groups, de líderes que são apaixonados por isso, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você, não basta a gente só ter uma visão, sabe? A visão da célula. A visão precisa ter a gente. Isso tem que queimar no nosso coração. Isso acontece. Isso tem acontecido nos nossos life groups. Isso é maravilhoso, sabe? E esse conhecimento da visão nos ter, sabe o que vai acontecer? Vai sustentar cada líder da nossa igreja.
cada líder da nossa igreja, em nome de Jesus. Essa paixão é que vai ser gerada no coração de cada membro, cada discípulo da nossa igreja, queridos. Discípulos apaixonados pelo trabalho, pela obra de Jesus aqui na terra. Essa foi a maneira como Deus quis que nós fôssemos igreja, uma igreja em células, uma igreja tudo acontece através dos nossos life groups, não é? Então, em nome de Jesus, que você tenha seja uma das 3 características que realmente vai mover você, que vai fazer você alçar grandes voos para Jesus. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser um pinguim ou para ser um avestruz. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar com você é o desenvolvimento. Sabe, líderes, queridos, que estão alçando voo, são líderes que o foco deles é no desenvolvimento de outras pessoas. Sabe, isso pode ser uma distinção bem sutil, bem invisível. Agora, pode ser o fator mais importante de todos eles. Sabe, queridos, os life groups que realmente têm alçado voos para Jesus, eles são liderados, sabe por quem? Por líderes que são dedicados, por você. Líderes que são dedicados a desenvolver outros discípulos, que fazem outros discípulos, sabe? E através dessa formação vem o crescimento, vem a multiplicação dos nossos lives. Então, a palavra-chave aqui hoje é desenvolvimento. Desenvolvimento, um líder que não está disposto a desenvolver na vida de outras pessoas o seu chamado, o seu potencial, como que ele vai se multiplicar, como que a célula vai crescer? Sabe, não tem como, queridos. Efésios capítulo 4, ele fala que Deus ele levantou alguns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Então, quando Deus levanta esses líderes, esses ministros, assim, que são super talentosos, na verdade, foi com um propósito, foi para desenvolver as pessoas, equipar a igreja. Não foi para que eles se tornassem os superstars. Queridos, essa é a mentalidade de Deus. É desenvolver, é acreditar nas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu acredito na sua vida, eu sei da sua capacidade, eu sei do seu empenho. E Deus tem muito mais. Essa pandemia, queridos, realmente nos travou, a gente deixou de estar reunido no prédio, mas eu quero dizer uma coisa para você, ela não nos parou, ela não fez com que nós retrocedêssemos, muito pelo contrário, hoje as nossas células estão cada vez mais fortes, as pessoas estão cada vez mais convictas, e esse é o momento, essa é a hora de você cada vez mais desenvolver, treinar, equipar outras pessoas, sabe? Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você, que é um líder, não pegar esse princípio, sabe, você não vai conseguir sair do chão. Você não vai conseguir alçar voo. Mas eu sei que você entende isso. Sabe, desenvolva na vida de outras pessoas, querido. Desenvolva outras pessoas. Agora, aquelas pessoas que entendem esse princípio, sabe o que acaba acontecendo? Elas são implacáveis sobre essa questão do desenvolvimento. Quando a gente entende que o crescimento do reino de Deus depende do meu empenho na vida de outras pessoas. Quando a gente pega essa chave, nós vamos ver o reino de Deus crescer. Isso vai ser cada vez mais maravilhoso, queridos. E essas pessoas acabam sendo tão apaixonadas por equipar, por treinar, sabe, outros líderes. Eu quero dizer uma coisa para você, essas pessoas elas percebem que a igreja em célula tem tudo a ver com o crescimento da igreja de dentro para fora, sabe? Desenvolver discípulos que fazem outros discípulos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe, nós não estamos pregando só para um gado, queridos. Sabe, nós estamos desenvolvendo discípulos semelhantes a Jesus, discípulos que vão gerar outros discípulos, sabe, líderes eficazes da igreja em célula, da igreja que igual a nossa, queridos. Eles são jogadores de equipe, eles são pessoas que delegam, são delegadores. Eles se recusam a fazer sozinho o trabalho. E eles sabem que o papel principal deles é preparar outras pessoas para ministrar.
Sabe, seja você aquele que não vai fazer tudo sozinho. Seja você aquele que vai equipar, que vai delegar, você vai gerenciar, você vai cuidar de tudo que está acontecendo. Mas você vai pôr o povo, o reino de Deus na mão do povo. Olha só, quando eu falo sobre isso, queridos, isso é algo tão importante porque nós estamos colocando, não é, aquilo que é o sonho de Deus na mão das pessoas, nós estamos fazendo com que essas pessoas desenvolvam. Querendo ou não, nós estamos tomando conta, nós estamos, sabe, gerenciando sonhos sagrados. O sonho de Deus para a vida dessas pessoas. Então, como é importante quando eu pego alguém que antes não sabia o que poderia fazer por Jesus, e quando eu começo a treinar e equipar ela, ela fica tão feliz porque ela está fazendo uma oferta, ela está trazendo um compartilhar da palavra, ela trouxe o lanche. Sabe, quando eu delego, eu levanto uma secretária na cela, um secretário, um diácono. Quando eu faço isso e essa pessoa, ela sabe que ela foi chamada para fazer aquilo, ela está no centro da vontade de Deus. Saber que eu ou você, nós identificamos isso na vida dele e nós o ajudamos a alcançar os sonhos de Deus para a vida dele. Você consegue entender o teu propósito? Você consegue entender como é importante você desenvolver isso na vida das pessoas? É tão importante para Deus, é tão importante para elas, queridos. Não é? E eu quero dizer para você que pessoas que entendem isso, líderes que entendem isso, eles vão fazer metas equilibradas, eles vão ter visões maravilhosas para a sua célula. Sabe por quê? Porque isso significa gerar novos discípulos, gerar novas pessoas, líderes, sabe, que são super eficazes na sua igreja. Eles vão desenvolver, queridos, outras pessoas, eles vão fazer isso. E a minha pergunta para você é, como é que você está nessa área de desenvolvimento? Você tem desenvolvido vidas? Você tem realmente ajudado outras pessoas a crescer? Sabe, por outro lado, gente, existe realmente líderes que são ineficientes, que eles não entendem isso. Sabe, eles não delegam de jeito nenhum, eles não delegam bem, eles gostam de fazer tudo sozinho, eles adoram isso. Sabe, eles estão mais preocupados com qualquer outra coisa do que em treinar novos líderes. Está preocupado com a reunião, está preocupado com o detalhezinho, mas não está preocupado, sabe, em formar pessoas. Sabe, eles realmente não entendem a necessidade que tem em orientar, sabe, outras pessoas. Sabe, eles ficam apagando incêndio, mas não estão ajudando outras pessoas a crescer. Não estão, eles nem fazem de jeito nenhum metas que são claras para o futuro deles. Sabe por quê? Porque eles não têm uma visão para desenvolver outras pessoas. Quando eu não tenho uma visão de desenvolver outras pessoas, eu não tenho visão de crescimento do meu life. Agora, quando eu estou ali investindo naquela vida, porque eu creio que ela vai crescer um dia, talvez ela vai se tornar um líder de life, vai abrir a sua casa, mas tudo isso porque eu fui papel de Deus, eu fui um canal de Deus na vida dela para desenvolver isso nela. Nós, querido, nós somos chamados para alçar voos. Eu quero dizer uma coisa para você, que existe uma boa notícia. A boa notícia é que Deus, Ele pode nos dar asas novas, tá? Nos ajudar a voar. Ele pode fazer isso em qualquer área. Sabe, se você precisa trabalhar mais na oração, na paixão, no desenvolvimento, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar o seu life até você estar tão preparado para voar, para alçar grandes voos. Em nome de Jesus Cristo, querido, entenda isso. Oração. Oração é algo tão importante, tá? Paixão e desenvolvimento. Sabe, eu deixei aqui 3 dicas, tem muitas mais, mas eu quero deixar essas 3 dicas para que você possa alçar voos. E isso eu tenho certeza que já está acontecendo na sua vida. Deus está te capacitando, Deus está te preparando para alcançar os sonhos dele e para, mais do que alcançar os sonhos dele, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Ser um canal de bênção na vida daquele que vai realmente também ser um desenvolvedor na vida de outras pessoas. Tá bom? Eu espero que essa palavra possa realmente te ajudar nessa nova fase que nós estamos passando como igreja, não é?
Em nome de Jesus, nós vamos ver os nossos lives cada vez mais crescendo, sabe? Em qualidade, em quantidade, em nome de Jesus Cristo, para que o reino de Deus possa crescer, para que o reino de Deus possa expandir. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e fica com Deus.